Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa lei que é, assim, a espinha dorsal da gestão pública no Brasil. A Lei de Responsabilidade Fiscal. A famosa LRF, né? Exatamente. E o nosso foco hoje é super específico. Uma trinca de artigos que, para quem estuda para concurso, é material obrigatório. O 8, o 9 e o 10. E que conta uma história completa sobre como o dinheiro público é gerenciado no dia a dia. É essa a nossa missão. A gente pode pensar no orçamento do Brasil como um grande navio, certo? Que vai fazer uma viagem de um ano. Gosto da analogia. Então, o artigo 8 seria o mapa de navegação, o plano detalhado de como gastar o combustível mês a mês. O artigo 9 é o protocolo de emergência. Tipo, veio uma tempestade, a arrecadação caiu. O que a gente faz para não afundar? Puxa o freio. Isso. E o artigo 10 é a regra para pagar aquelas dívidas antigas, que estão lá no porão, garantindo que ninguém fure a fila. Vamos decifrar esse manual de bordo. Vamos lá. Porque esses 3 artigos, eles transformam a teoria do orçamento em prática pura. É a engrenagem que faz a máquina funcionar ou travar. Perfeito. Então, começando pelo começo, o mapa de navegação. A lei orçamentária foi aprovada, o navio pode zarpar. E aí, qual o primeiro passo prático? É o artigo 8º, né? Com a tal da programação financeira. Exato. Esses nomes, programação financeira, cronograma de desembolso, soam complicados. Mas a ideia é como a gente faz em casa, não é? É exatamente isso. Tipo, não adianta eu saber meu salário anual. Eu preciso saber quanto posso gastar por mês com mercado, com aluguel, para não chegar em outubro sem dinheiro. Perfeito. É a mesma lógica, só que numa escala gigantesca. O artigo 8º obriga o Poder Executivo a fazer esse planejamento. E tem prazo para isso? Tem. Até 30 dias depois da publicação do orçamento, ele tem que dizer, mês a mês, quanto de limite financeiro cada órgão vai receber. Ah, entendi. É para evitar que um ministério mais, digamos, apressado gaste tudo no primeiro semestre e deixe o resto do ano a ver navios. Exatamente. A ideia é organizar o fluxo de caixa do governo, garantir que o combustível dure a viagem inteira. E tem um detalhe nesse artigo que sempre cai em prova, que é o parágrafo único. Os recursos com carimbo. Isso é para proteger o dinheiro de algumas áreas, certo? Isso. Pensa na saúde e na educação. A Constituição já diz que um percentual mínimo da arrecadação tem que ir para elas. Certo. Esse dinheiro já nasce com um destino certo, ele é carimbado. O parágrafo único do artigo 8º reforça que esse carimbo não pode ser ignorado na programação financeira. E o mais importante, que eu acho que é a pegadinha. É que se o ano acaba e o dinheiro não foi todo gasto, ele não volta para o Caixa Geral do Governo, para o bolão. Ele continua carimbado para a saúde ou para a educação no ano seguinte. Exato. É um mecanismo que protege as áreas prioritárias, evita que se use aquele recurso para, sei lá, tapar outro buraco no orçamento. Entendido. Então temos nosso mapa de navegação com o artigo 8º. Mas, a gente sabe, nem toda viagem é em mar calmo. Quase nunca é. E aí, a economia desacelera, a arrecadação de impostos frustra as expectativas, o capitão percebe que o combustível pode não dar. É aí que a gente entra no artigo 9º. E o artigo 9º é acionado. E ele é, sem dúvida, um dos mais poderosos e politicamente sensíveis da LRF. E qual é o gatilho? Quando esse alarme soa? A cada 2 meses. Ao final de cada bimestre, o governo olha os números. Se a projeção mostrar que a receita não vai ser suficiente para cumprir as metas fiscais... Aquelas metas de resultado primário e nominal da LDO? Isso. Se a conta não fecha, a ação tem que ser tomada. E a ação é a famosa limitação de empenho. É o puxar o freio de mão, né? É exatamente isso. Mas vamos traduzir isso. Limitar empenho, contingenciamento. O que isso quer dizer na vida real, na ponta? Olha, é aí que a planilha do Excel vira notícia de jornal. Limitar empenho significa proibir que uma parte do orçamento seja gasta. O dinheiro existe no papel, tá lá na lei, mas ele fica bloqueado. E as consequências são? Imediatas e concretas. Significa que a Universidade Federal pode ficar sem dinheiro para pagar a conta de luz, que a obra de manutenção daquela estrada para no meio, que o hospital público não vai comprar os equipamentos novos que estavam planejados. Nossa, é pesado. E aí vem a pergunta. O governo pode sair congelando tudo?
pode parar de pagar salário de servidor, por exemplo? Não. E essa é a parte crucial do artigo, o seu ponto de equilíbrio. O parágrafo 2º lista as despesas que são intocáveis. E o que não pode ser cortado? Primeiro, as obrigações que vêm da Constituição e da lei. Salários, aposentadorias, benefícios sociais. Isso é sagrado. Certo. Segundo, o pagamento do serviço da dívida. O país não pode dar calote, né? Claro. E tem outras proteções. Uma mudança mais recente, por exemplo, protegeu recursos de fundos de ciência e tecnologia. A ideia foi blindar a inovação desses cortes. E a própria LDO pode criar outras exceções. Entendi. E essa ordem de puxar o freio vale para todo mundo, né? Executivo, legislativo, judiciário. Para todo mundo, responsabilidade é compartilhada. Mas e se o judiciário ou o Congresso decide ignorar o alerta de tempestade e continua gastando como se nada tivesse acontecido? Aí a gente chega num dos pontos de maior tensão institucional do Brasil. O parágrafo 3º desse artigo é uma bomba. Por quê? O que ele diz? Ele diz que se os outros poderes ou o Ministério Público não fizerem um corte por conta própria, o Poder Executivo ganha autoridade para limitar os repasses para eles. Peraí, como assim? Você está me dizendo que o presidente da República pode, basicamente, fechar a torneira do Judiciário e do Congresso? É exatamente isso que a lei diz. Mas isso não fere de morte a separação dos poderes? Parece uma ferramenta de poder absurda nas mãos do Executivo. E a questão foi tão polêmica que foi parar no Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade. E o que o STF decidiu? O Supremo decidiu que era constitucional. A lógica foi que a responsabilidade fiscal é um dever de todos. Ninguém tem um cheque em branco para gastar e quebrar o país. Foi uma decisão que, na prática, colocou a saúde fiscal do Estado acima da autonomia orçamentária de cada poder. Mas não há dúvida de que é uma arma política poderosa. Uau! E para evitar que isso seja usado de forma arbitrária, imagino que existam mecanismos de transparência. Sim, e são fortes. O artigo termina com isso. A cada 4 meses, o ministro da Fazenda tem que ir ao Congresso, em audiência pública, e mostrar as contas. Dizer se as metas estão sendo cumpridas, como anda a dívida. É o relatório do capitão aos passageiros. Perfeito! E a cada 6 meses, o presidente do Banco Central faz o mesmo, para falar das políticas monetária, cambial. A ideia é que a situação financeira do navio seja pública e transparente o tempo todo. Certo. Ufa. Passamos pela tempestade do artigo 9º. Agora vamos para o último ponto. O porão do navio. As dívidas antigas. O artigo 10, ele fala dos precatórios, né? Isso, dos pagamentos de sentenças judiciais. É um artigo bem curtinho, parece quase burocrático. A execução orçamentária identificará os beneficiários. O que tem de tão especial nisso? Olha, ele parece simples, mas ele resolve um problema histórico de injustiça no Brasil. Que problema? O do famoso fura-fila dos procatórios. A Constituição, lá no artigo 100, sempre disse que os pagamentos têm que seguir uma ordem cronológica. Quem ganhou a ação judicial primeiro recebe primeiro. Parece justo. E qual era a dificuldade? A dificuldade era a falta de transparência. Sem um sistema claro que dissesse o próximo da fila é fulano de tal, essa ordem era burlada o tempo todo por influência política, por corrupção. Ah, entendi. O que o artigo 10 da LRF faz é criar ferramenta de controle para forçar o cumprimento da regra da Constituição. Ao obrigar que o orçamento identifique nome e sobrenome de cada beneficiário em cada pagamento, ele joga luz no processo. Então, o artigo 10 não criou a fila. Não. Ele instalou a câmera de segurança para garantir que ninguém fure a fila. Exatamente essa função. Ele garante isonomia e moralidade no pagamento dessas dívidas. Faz todo sentido agora. Acho que a jornada ficou bem clara. Sim, é um ciclo completo. Vamos só amarrar as pontas, então. O artigo 8 é o mapa da viagem, o plano mensal para garantir que o orçamento chegue ao fim. É o planejamento, a organização. É a câmera de segurança no porão, garantindo que as dívidas antigas sejam pagas na ordem certa, sem favorecimentos. É a jornada completa. Esses artigos mostram a LRF funcionando no mundo real. Eles pegam os grandes princípios de prudência, de transparência e transformam em procedimentos concretos, do dia a dia. São eles que tentam manter o navio do Estado no rumo. Perfeito.
E eu queria deixar uma provocação final para quem nos ouve. A gente viu que o artigo 9º permite que o Executivo limite as despesas de outros poderes e que o STF validou isso em nome da responsabilidade fiscal. Sim. Mas, na prática, no calor da política de Brasília, como esse mecanismo funciona? Ele é sempre uma ferramenta técnica, neutra, usada para o bem do equilíbrio fiscal do país? Ou ele pode, em alguns momentos, ser usado como um instrumento de pressão do Executivo sobre um Congresso ou um Judiciário que o contrariem? A lei dá o poder. A política define como ele é usado. E essa é a fronteira onde o direito financeiro encontra a ciência política.